de todas as construções que o rei Salomão fez, grandiosas, a mais importante, sem dúvida, é o Templo de Salomão. O templo que chamamos o Templo de Salomão foi o lugar de adoração do povo de Israel durante muitos anos e temos muitas coisas a tratar sobre ele. Aqui vamos a começar. E em outros áudios, em outros vídeos, vamos a continuar sobre isso. Porque temos muito para dizer e temos muito para compreender. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, se fala centenas ou talvez milhares de vezes sobre o templo, mas em nenhuma dessas ocasiões, quando se fala de templo, se está falando de um lugar como este, de um templo no qual hoje as igrejas católicas, evangélicas, ortodoxas, coptas, todas as igrejas cristãs nos reunimos. Está falando de uma estrutura completamente diferente que tem um sentido totalmente diferente. O nosso templo actual, o lugar onde nos reunimos para adorar em conjunto o Senhor, para glorificá-lo, para agradecer por sua obra na cruz, é herdado da sinagoga. A sinagoga não é o templo de Jerusalém. A sinagoga começou a aparecer durante a época em que o povo de Israel foi cativo de Babilônia, no século VI a.C. Ou seja, 5 séculos depois de que o Templo de Salomão tinha sido construído e com a invasão babilônica o templo foi destruído. Então, naquela época, começou o culto na sinagoga, na qual os judeus se reuniam, cantavam hinos e liam a palavra. E alguém explicava a palavra. A isso se sumou o cenáculo, ou seja, a reunião da última ceia do Senhor. E daí surgiu o templo moderno. Então, jamais podemos confundir o templo do Antigo Testamento com este templo. O templo era para os judeus um lugar cerimonial, um lugar de adoração, um lugar ao qual deviam concorrer regularmente. Para nós, para a igreja cristã, tem um significado diferente. O templo é um lugar que nos mostra qual é o caminho para Deus, é um lugar que nos mostra como é a adoração de Deus, como é o amor de Deus, como é nosso caminhar como cristãos e, sobretudo, nos mostra a grandeza do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Vamos a começar pelas partes que o templo tinha. Esse templo, vamos a ver embaixo, vamos a ter alguns pequenos desenhos de como foi esse templo. Esse templo estava constituído por 3 partes. Uma parte anterior que se chamava átrio, que era uma espécie de pátio. Nesse pátio encontrávamos um enorme altar, um altar de 5 metros por 5 metros, 25 metros quadrados, uma coisa gigantesca, na qual eram oferecidos sacrifícios a Deus, holocaustos, eram sacrificados os animais que eram oferecidos como pagamento de votos, como pagamento pelo pecado. Sobre esse altar se queimavam também as ofrendas de trigo, as ofrendas de cereais. Sobre esse altar se derramavam as libações de vinho, as libações de azeite e o infaltável sal, que marcava e que selava todo o pacto. Então, esse altar era um lugar de sacrifício, um lugar no qual se colocava fogo e eram queimados os animais integramente ou parte dos animais, dependendo do sacrifício que se oferecesse. A esse lugar entravam somente os sacerdotes levíticos e os levitas, que eram da tribo dos sacerdotes, que os ajudavam matando os animais, esfoliando os animais. A continuação, dentro do átrio, se avançávamos um pouco para frente, íamos encontrar um enorme mar de bronze. Esse mar de bronze era o lugar utilizado pelos sacerdotes para se lavarem
antes de entrar. A partir de ahí había una casa que estaba dividida en dos partes, que era o lugar santo y el lugar santísimo. O lugar santo, somente los sacerdotes podían entrar para acender las velas, para quemar incienso. Y el lugar santísimo era el lugar al cual somente o sumo sacerdote podía entrar. Esto es una aproximación general. Agora vamos a hacer outro áudio explicando un pouco o que acontecia no lugar santo e no lugar santíssimo.